bem-vinda à docente Cecília Botelho, que irá apresentar o trabalho de conclusão de curso na especialização em Direito para a Escola de Magistratura de Rondônia, e que tem como tema violência obstétrica e necessidade de regulamentação da matéria. Cecília, você terá 20 minutos para defender seu trabalho. Após o término da apresentação, os membros da banca irão discutir entre si o seu trabalho e, após a sua apresentação, os membros da banca, se quiserem sanarem eventuais questionamentos acerca do seu tema, eles irão fazer perguntas e questionamentos, e após esses questionamentos, nós teremos 20 minutos para poder discutir entre nós o seu trabalho, ok? Tá ok, obrigada. Você pode começar, Cecília. Boa tarde, gostaria de agradecer à presidente da banca, a professora Sara Coelho, que muito colaborou para a realização deste momento. Na pessoa dela, cumprimento os examinadores, professor Áureo e professora Renata. Aproveito ainda a oportunidade para cumprimentar os demais presentes. O trabalho tem como tema violência obstétrica e a desnecessidade de regulamentação da matéria. O que me motivou na escolha deste tema foi a importância e a repercussão que o assunto representa à sociedade. O tipo de pesquisa utilizado foi o bibliográfico e descritivo, com consultas à lei, doutrinas e jurisprudências. O presente trabalho ele está dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele trata sobre a violência às mulheres como desigualdade estrutural de gênero. A violência contra a mulher é um problema enraizado na nossa sociedade, De acordo com a Convenção de Belém do Pará, entende-se por violência qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada. Por sua vez, o gênero não se refere ao aspecto biológico do indivíduo, e sim ao papel social que ele representa na sociedade. Assim, a violência contra a mulher é um problema de gênero, pois relaciona-se ao papel representativo da mulher perante a sociedade. O segundo capítulo, ele trata sobre a evolução histórica, estudos sobre a violência obstétrica, conceito e formas de violência obstétrica. Nos Estados Unidos, na década de 50, uma revista americana noticiou como tortura os tratamentos recebidos por gestantes durante o trabalho do parto. E após essa matéria, surgiram vários relatos de dor e sofrimento que as mulheres chegaram a enfrentar durante o processo de parto. E, diante de várias denúncias, criaram programas obstétricos e assistenciais como forma de combate a esse tipo de violência. Já no Reino Unido, as mulheres elas organizaram um grupo de prevenção de crueldade contra as grávidas. E elas publicaram uma carta a um jornal inglês, por nome Guardian, compartilhando a dor e as memórias infelizes das experiências que tiveram durante o parto. A professora Maíra Soares, em sua obra Pisando em Óvulos, ela relata que os problemas relatados pelas mulheres naquela época são os problemas, continuam sendo os problemas enfrentados pelas mulheres nos dias atuais. E depois disso, houveram o surgimento de vários grupos ativistas que buscavam combater esse tipo de violência. Mas os grupos eram silenciados, pois as condutas tidas como violências e denunciadas por eles, para os profissionais da área, eram vistas como técnicas comuns. Já no Brasil, o assunto passou a ser debatido em meados da década de 90, através de um estudo intitulado Espelho de Vênus, organizado por um grupo de mulheres, em que elas relatavam toda a experiência dolorosa que elas tiveram durante o procedimento do parto. E ainda na década de 80, surgiram programas voltados à saúde feminina. O Ministério da Saúde, ele organizou o Programa de Proteção à Saúde da Mulher. E esse programa incluía ainda ações assistenciais voltadas para as mulheres durante a fase gestacional, no parto e no pós-parto, e no período pós-parto. Já na década de 90, o tema violência obstétrica ele passou a ganhar força com o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde ao tratar sobre debate de violência de gênero,
pois a violência obstétrica é uma violência de gênero, e ela caracteriza-se pelo desrespeito, agressão física ou psicológica durante a gestação, no parto, pós-parto e até em situações de abortamento. Ela pode ser praticada por qualquer profissional, por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem ou qualquer pessoa que esteja ali para prestar assistência obstétrica à mulher. Uma pesquisa recente comprovou que cerca de 25% das mulheres foram vítimas de violência obstétrica, e diversas são as formas que a violência se caracteriza, dentre elas episiotomia, que é conhecida popularmente como PIC, que é o corte cirúrgico feito entre a região anal e a vagina para supostamente facilitar a saída do bebê. Só que não há nenhum estudo, nenhuma evidência que comprove que esse procedimento ajuda na hora da realização do processo do parto. E essa técnica, ela é bastante comum, muitas vezes realizada sem a autorização da mulher, sem anestesia, e ela não é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Uma outra técnica é a ocitocina, conhecida como sorinho. É uma substância aplicada na grávida para acelerar o processo do parto. A substância no organismo, ela induz a contrações fortes e dolorosas e o rompimento artificial da bolsa. E o uso do medicamento, ele é recomendado, só que em situações excepcionais, como de gravidez de risco, pois o seu uso, ele pode ser prejudicial à mãe e ao bebê. Outra manobra muito conhecida é a de Christele. É bastante comum, consiste em pressionar o útero da mulher para facilitar a saída do bebê, utilizada em parto normal e em cesárea, só que ela não é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pois ela constitui fator de risco de morbidade materna e fetal. Outra técnica é a escolha do parto. Durante o pré-natal, a mulher ela tem direito de receber informação sobre as vias de nascimento. Qual é o procedimento mais adequado para o seu caso, saber as vantagens, as desvantagens de cada técnica. E a orientação é que o parto normal ele seja sempre o priorizado. A Organização Mundial da Saúde, ela orienta que as cesáreas não podem ultrapassar 15%. Só que no Brasil, essa taxa não é respeitada. Ela ultrapassa a 50%. Um outro procedimento é negar direito a acompanhante. A gestante, durante todo o processo do parto, é garantido um acompanhante, pode ser homem ou mulher, ou até mesmo quem não tenha qualquer parentesco com ela, desde que tenha sido indicado por ela. Só que muitas vezes esse direito também acaba não sendo garantido com a justificativa de superlotação em hospitais, ou que não aceita o homem durante a realização do processo. Agressão verbal, negligenciar atendimentos, exames desnecessários também são práticas comuns em que se exterioriza a violência obstétrica. E a agressão verbal é uma das práticas que mais ocorre. Palavras de baixo calão, humilhar, xingar, debochar, inferiorizar a mulher, negar qualquer informação também à grávida sobre o seu estado de saúde é o que ocorre. Muitas mulheres, elas relatam que enquanto elas esperam pelo parto, os profissionais, eles não conversam, não orientam, não tranquilizam a paciente sobre como que está o estado de saúde dela, o quadro clínico. Isso também acaba deixando a pessoa nervosa e configura um tipo de violência. Outra situação é a de não fornecer medicamentos quando solicitado, e também quanto à realização de exames. O exame de toque, por exemplo, ele é indicado no início da gestação, e durante o processo do parto, recomenda-se que seja feito a cada 4 horas. Só que ele só pode ser feito com consentimento da gestante, e a realização dele de forma reiterada, sem a permissão, pode caracterizar violência obstétrica. O quarto capítulo, ele já trata sobre a violência obstétrica no Brasil. No Brasil, não há uma legislação específica federal que regulamente sobre o que seria a violência obstétrica, formas de prevenção, combate. Há legislações esparsas, portarias e diretrizes sobre o que seria o parto normal, os procedimentos a serem adotados durante
o processo do parto, e essas legislações, elas buscam humanizar o procedimento, conscientizar os profissionais da área da saúde e orientar as gestantes sobre quais são os seus direitos. Para os profissionais da saúde, a violência obstétrica ela não existe. A utilização do termo seria inadequado. A Federação Brasileira de Médicos, para a Federação Brasileira de Médicos, o termo conveniente a ser empregado seria má prática, quando a gestante sofre algum tipo de violência. Eles argumentam que utilizar o termo violência obstétrica contribuiria para uma ruptura entre a confiança formada entre médicos e pacientes. Eles sustentam ainda que não há violência obstétrica e sim violência institucional, pois maternidades, hospitais, em sua grande maioria, não possuem estrutura, comprometendo assim a prestação do serviço pelo profissional. No ano de 2019, o Ministério da Saúde, ele também considerou que a utilização do termo violência obstétrica seria inadequada e sem qualquer valor. Para o órgão, a utilização da expressão prejudicaria a busca pela humanização do parto. O Conselho Federal de Medicina, ele chegou a apoiar o entendimento do Ministério da Saúde. Eles diziam que não eram favoráveis a qualquer ação ou omissão violadoras dos direitos das gestantes. Só que eles entendiam que a utilização do termo seria pejorativo e acenderia conflitos nos serviços de saúde. Com a tentativa de banimento da expressão, já reconhecida mundialmente pela Organização Mundial da Saúde, diversos órgãos manifestaram-se e repudiaram esse posicionamento. E ainda em 2019, com a recomendação do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde voltou atrás e reconheceu como legítimo o termo violência obstétrica. Só que até a presente data não há entendimento, não há uma lei federal que regulamente a violência obstétrica. E diante disso, alguns estados eles passaram a legislar sobre violência obstétrica de acordo com a sua região. Até a presente data existem 8 leis estaduais que tratam sobre a violência obstétrica e 10 legislações estaduais que tratam sobre a humanização do parto. E dentre essas leis, apenas a Lei 19.701 do Paraná, que prevê a aplicação de multa ao profissional que cometer violência obstétrica. Atualmente, há em tramitação projetos de lei cujo principal objetivo é a humanização do parto, a conscientização dos profissionais sobre a autonomia do corpo da mulher e a sua liberdade de escolha, e a criminalização da violência obstétrica. O projeto de lei 7.867 de 2017, em tramitação na Câmara dos Deputados, ele tem por objeto a adoção de medidas de combate à violência, divulgação de boas práticas, cuidados com a gravidez, parto, nascimento e abortamento. Outro projeto de lei mais recente, que é deste ano, é o 2082, ele prevê a aplicação de pena de detenção de 3 meses a 1 ano com agravante, se a vítima não for maior de idade ou possuir idade superior a 40 anos. O projeto ainda tem como finalidade alterar a legislação do SUS para incluir que o Sistema Único de Saúde deve promover campanhas de prevenção à violência obstétrica. O 4º e 5º capítulo, ele trata especificamente sobre a violência obstétrica e a sua regulamentação, pois essa questão ela está muito longe de ser sedimentada. Há muitos e muitos anos, o tema vem sendo debatido. Conforme já relatado, não há uma legislação específica sobre a prática de violência obstétrica. Existem legislações esparsas, como a do vínculo à maternidade, que garante à gestante o recebimento de toda assistência durante o parto. Outra lei é a do acompanhante, que garante à gestante ter um acompanhamento durante o processo do parto e pós-parto. A Portaria 569 de 2000, ela aborda o programa de parto de forma humanizada. O Ministério da Saúde, ainda no ano de 2017, lançou diretrizes do parto que busca prestar assistência à gestante de forma humanizada. E nos casos em que há violência obstétrica, os profissionais da área, eles respondem na esfera civil e na esfera criminal não há um crime específico sobre a violência. A conduta ela é enquadrada como lesão corporal, homicídio simples, maus tratos e constrangimentos. Desse modo, carece o ordenamento jurídico brasileiro de uma legislação específica,
que preveja meios de operacionalização, instrumentalização para a defesa dos direitos das gestantes, mecanismos também de monitoramento, formas de proteção e promoção, inclusive medidas coercitivas. E os profissionais da área, eles devem reconhecer que esse tipo de violência, ela existe, devem buscar informações, e as gestantes, elas devem buscar informações sobre os seus direitos para combater a violência. Assim, eu concluo a minha defesa, entendendo que há necessidade de uma legislação específica para a violência obstétrica, uma legislação federal. Gostaria de agradecer a oportunidade de defender este trabalho e passo a palavra à professora Sara Coelho. Obrigada. Aberta, pois, caso os membros da banca queiram fazer perguntas ou algum tipo de ponderação para a Cecília. Bem, caso a professora Renata deseje falar primeiro, fique à vontade. Doutora Cecília, é muito interessante esse tema, né? Que é uma espécie de uma violação dos direitos das mulheres, né? Como você bem salientou. Tema muito importante, que deve sempre estar em pauta, todas as esferas de conhecimento, tanto no âmbito municipal, tanto no âmbito federal. Como você bem mencionou, não existe uma lei federal específica que proteja, né, as mulheres nesse momento tão importante que é o nascimento, né, gerar um filho, nascer, e você espera que quando você vai ter um filho, né, gerar um ser, desde a parte da gestação até no momento do parto e o pós-parto, que seja tratado com o mínimo de dignidade. E como você falou, há essa omissão legislativa, muito interessante seu tema. Gostaria de saber, nessa sua pesquisa, se você conseguiu verificar alguma violação de direitos humanos. Você diz quanto a... Eu cheguei a pesquisar julgados sobre violência obstétrica, pesquisei aqui no estado de Rondônia e encontrei 3. E os 3 que eu encontrei eram situações de indenização por dano moral e material. Não vi nada criminal. Entendi. O que a gente verifica muito, né, numa discussão, é que há muitos casos levados ao Poder Judiciário, né, mas poucos são solucionados por falta dessa legislação, por falta de condições técnicas, né, de perícia, de conhecimento da população também. Mas, enfim, muito obrigada. Obrigada. Bem, boa tarde. De antemão aqui, cumprimento a professora Sara, a professora Renata, a Cecília, e agradeço o convite para integrar essa banca, e desde já parabenizo a Cecília por trazer um tema diferente, né, um tema desafiador. Falar sobre violência obstétrica é algo ainda um certo tabu. A própria terminologia, né, é ainda alvo de bastante crítica. Eu me recordo que quando eu trabalhei por 2 anos na violência doméstica, uma das promotoras que trabalhava comigo havia me falado, né, da violência obstétrica, e eu não entendi ainda, né, o que seria. Eu ainda tinha associado com alguma coisa médica, e ela me explanou algumas situações. Eu cheguei até a pesquisar e até fiz até um artigo sobre o tema, né? E verifico que é muito importante dar visibilidade a temas como este, para que sejam levados ao conhecimento público. Em particular, eu acho, assim, que a violência, de fato, ela existe. O termo violência obstétrica, ela é alvo ainda de bastante questionamentos. Eu entendo muito ponderáveis, né, os argumentos invocados pela classe médica,
mas sem afastar a existência da violência. Eu estava até relembrando aqui, né, que quando você cita no seu trabalho a Convenção de Belém do Pará, no artigo 5º, né, artigo 1º dela, você vai ver lá que ela identifica, né, a violência física, moral, a psicológica e a violência dentro da esfera pública, no qual, em tese, né, a violência obstétrica seria uma das espécies, né, mas e aí a lei 11.340, né, ela acho que restringiu apenas, né, no contexto doméstico e familiar, perdendo a oportunidade de avançar um pouco mais. Mas o fato é que essa violência, ela existe, você relacionou aí diversas formas, algumas dessas formas são bastante polêmicas, porque dizem respeito a procedimentos médicos, mas outras, né, dentre as quais a mais comum, a agressão verbal, ela é inadmissível, né, e seu trabalho, eu acho que ele ganha força, né, por trazer justamente à tona isso, e por isso meus parabéns a você, a professora Sara, por terem, né, explorado esse tema. Em termos técnicos, né, eu acho que apenas seu trabalho precisará de um pequeno reparo, mas que isso não em nada contamina o conteúdo e mesmo a sua apresentação, é porque eu fiquei, e até na explanação você falou isso, na introdução você fala a existência de 5 capítulos, mas quando a gente olha lá para o sumário, vê 4. Eu não sei se houve um erro de numeração, ou pelo menos aqui na versão que eu recebi. Mas isso aí é algo que só apenas um dado técnico. Eu sei que você, e dentro desse aspecto técnico, né, eu verifico que você assim, alcançou os objetivos desse tipo de trabalho, né, pontuou aspectos históricos, aspectos técnicos, a legislação civil, a legislação penal, e, ao final, você se posicionou, né, acerca da desnecessidade ou não dessa regulamentação. A minha única, na minha pergunta, uma curiosidade, porque você falou, mas de uma maneira muito, assim, resumida, e aí eu gostaria de saber, né, eu sei que você é foi nossa aluna da Imeron, mas quem é Maria Cecília? Quem é Cecília, melhor dizendo, Cecília Botelho? Por que escreveu esse tema? O que o chamou a atenção, de fato, assim, para escrever sobre isso? Aí eu queria que você falasse um pouco da sua biografia e explanasse um pouco mais dos motivos, né, que levaram você a escrever isso, quais foram os desafios que você encontrou para falar sobre isso, porque eu falo a coisa, você aqui tem um embrião para uma dissertação de mestrado, é só uma questão de você aprofundar mais. Então, é meu único questionamento, Cecília. Eu sou Cecília Botelho, atualmente sou servidora do TJ, mas já fui advogada, e na época em que eu advogava, eu cheguei a atuar em um caso de violência obstétrica, e o caso, isso ocorreu em 2015, deixei de advogar, mas eu acompanho, porque eu quero ver o desfecho dessa situação, não acompanho trabalhando, lógico, mas eu acompanho junto com a vítima de toda essa situação. E a grande dificuldade desse caso é o que eu vejo, o corporativismo da classe médica para que a gente possa comprovar. A gente vê que houve ali uma violência, a gente vê que a grávida, na época, ela sofreu com uma situação, só que a classe médica ela é muito corporativista. Então, a nossa grande dificuldade para comprovar essa situação uma das grandes dificuldades, eu acho que até a presente data o processo não se encerrou por conta disso.
porque a gente vê o corporativismo de toda a classe, e na época a gestante ela não tinha informação, ela não tinha conhecimento dos seus direitos, era mãe de primeira viagem, ela teve uma mastite aguda, e ela quase perdeu parte do peito dela, por conta do descaso, e a gente vê desde do pré-natal todo o descaso com ela. E um dos motivos que me motivou para dos motivos que me motivou para a escolha do tema foi justamente essa situação. E de pessoas próximas que você ouvindo, você fica, meu Deus, que absurdo, como que isso acontece? E, né, as pessoas fecham os olhos. E foi essa a minha busca pelo tema, né? Obrigado. Eu devolvo então a palavra à professora Sara. Nós vamos nos reunir na sala virtual, individual, para poder definir a nota dela, ou você já quer definir diretamente aqui? Já que já ponderaram já todas as finalizações? Só um pouco interferindo, vocês vão querer que abra a sala e vocês que definem aí a melhor maneira de conversarem sobre a nota. Tá? Se falar que tem necessidade, eu abro aqui a sala. Não, vamos causar um suspense a Cecília. Então, pode abrir. Já estou nervosa. Tá bom, então, vou abrir a sala agora. Tá, ok, obrigada. Como é que faz aqui? Eu entro onde? Eu vou já colocar e vai chegar um link para vocês. Só um momento, tá? Tá. A professora Sara saiu aqui. Eita. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Eita, até saiu, ficou a gente. Ações. Eu acho que eles vão mandar um link. Na vez passada eles mandaram, pedimos que eles mandaram um link, mas o link aparecia aqui na tela mesmo e você... É para te dar mais suspense, doutora Cecília. Já estou nervosa, ainda acontece isso. Eu acho que se houver dificuldade, cadê ela? Nem a moça Desapareceu. desapareceu, estão Vou aqui. tentar mandar mensagem pelo WhatsApp para verificar. Tudo bem. Se houver dificuldade, pede para Cecília, para delibera aqui mesmo. Tá.
Eu vou ligar aqui para a Sara para. Deixa eu ver aqui se mandaram alguma coisa. Aqui, participar de uma sala temática, apareceu aqui. Ah, apareceu. Vou entrar lá. Voltei. Estamos de volta, Cecília. Algum dos membros da banca quer dar a nota a ela ou eu posso dar? O mérito é seu, Sara. Cecília, a sua nota foi um trabalho muito bonito, muito complexo, certo? Porém, um tema especial e inovador. A sua nota foi a nota máxima, tá? Parabéns, parabéns, tá? Vai chorar. Eu vou chorar agora. Doutora Álvaro, ela estava super nervosa, tá? Estava assim, de um jeito, mas eu falei, tenha calma, porque é o momento de você demonstrar aquilo que você aprendeu. Então, Cecília, parabéns. Agradeço a vocês, a professora Renata, ao professor Áureo, a Sara, que me deu todo o apoio também. Sou grata, gente, eu estou muito nervosa ainda. Muito obrigada.
Até mais a todos, até a próxima. Muito bom revê-los. Obrigado também. Parabéns, Obrigado. Cecília, e Tchau, muito obrigada. Tchau, Litel. Tchau, meninos. Nesse Tchau. momento eu vou interromper a gravação, tá? Ok, obrigada. Nada. Tchau. Boa Com tarde licença. para todos. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.